Olá, alunos da segunda série, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de filosofia. Vem comigo! Nosso tema de hoje, teoria do conhecimento, uma introdução ao ceticismo. Vamos conhecer a respeito do ceticismo. Nosso objetivo: discutir, analisar e sistematizar acerca das questões relacionadas à teoria do conhecimento. Por falar em teoria do conhecimento, uma perguntinha, como de costume. Aquilo que entendemos por conhecer, por conhecimento, atrelado a isso, pergunto: é possível realmente conhecer? Temos a real capacidade para adquirir conhecimento? Teoria do conhecimento, epistemologia, episteme, conhecimento, uma palavrinha diferente para o seu crescimento, para o crescimento do seu vocabulário. Vejamos, antes de entrarmos propriamente no assunto teoria do conhecimento, vamos pensar um pouquinho a filosofia com os chamados filósofos pré-socráticos, ou seja, aqueles filósofos que surgiram antes de Sócrates. Observe que Sócrates ele é um divisor de águas. Então nós temos os pré-socráticos e os filósofos após Sócrates. Numa divisão feita posteriormente, o campo de investigação dos filósofos gregos foi organizado em três partes. Entendam bem, foi feita uma divisão e o campo de investigação foi organizado em três partes: a lógica, a ética e a física. A lógica, estudo da linguagem e do significado. A ética, teoria moral e política. Compreendida, ainda temos que, na atualidade, se enquadrariam no domínio da sociologia e da etnografia. Física, definida de maneira bastante abrangente, ocupava-se do estudo da natureza e de todos os fenômenos do mundo natural. Então veja esta divisão que interessante: lógica, ética e física. Vamos lá, características do pensamento pré-socrático. Mundo é algo ordenado e perfeito. Seu desenvolvimento obedece a determinadas leis naturais. Deuses não interferem no mundo. Então há aqui uma ruptura, uma quebra, uma cisão com relação ao pensamento mitológico. Ou seja, a mitologia pensava com o seu olhar voltado para os deuses. No entanto, os pré-socráticos vão dizer: os deuses não interferem no mundo. Seu desenvolvimento é ordenação, seu desenvolvimento e ordenação obedecem um critério natural e rigoroso que pode ser conhecido pelos estudiosos da natureza. Então veja, quando nos referimos aos pré-socráticos, nós temos os filósofos chamados filósofos da natureza ou da physis, que buscavam então responder, por exemplo, a um questionamento: qual a origem do universo? Um exemplo, Tales de Mileto, 624 a 546 a.C.
Com seus estudos de movimento das estrelas, veja como isso é incrível. Previu um eclipse do Sol em 585 antes de Cristo. Considerou a água em suas várias formas como princípio material ou origem, arché de todas as coisas. Princípio da vida. Pitágoras, 570-495 a.C. Para Pitágoras, a alma é imortal. Encarnação em diversas criaturas. História do mundo é igualmente infinita e cíclica. Infinita, ou seja, não tem fim, e cíclica porque se repete. A matemática conteria a chave da compreensão do universo, uma fórmula dos ciclos segundo os quais o mundo se move. Parmênides, 530 a 460 a.C. Segunda grande influência de Platão, imobilidade radical do ser em oposição ao tudo flui, e nós vamos ver daqui a pouco, de Heráclito. Princípio de identidade, o ser é e não pode não ser. Olha que incrível este pensamento. Ser é único, é imutável, é também considerado imóvel. Todo movimento e mudança é ilusão dos sentidos. A verdade é inteligível e não sensível. Olha, quando encontramos o pensamento de filósofos que se refere a um mundo inteligível e um sensível, não é difícil de compreender. O mundo inteligível, o mundo das ideias. Não é o mundo palpável como o mundo sensível, o mundo das coisas, o mundo material. Então, Parmênides ele vai entrar em choque com o pensamento de Heráclito, porque para Parmênides a mudança é uma ilusão. E nós vamos ver com Heráclito que não, segundo o seu pensamento. Tudo flui, muda. E é interessante que há um pensamento que diz o seguinte, que a única coisa que não muda é a mudança. O mais é mudança, é fluidez. Vamos lá. O desafio cético. Como atitude filosófica, o ceticismo, veja, nós estamos trabalhando uma introdução à teoria do conhecimento, buscamos uma base dentro da filosofia pré-socrática para abrirmos como uma introdução, e agora chegamos ao desafio cético. Como atitude filosófica, então, retomando, o ceticismo supõe a impossibilidade do conhecimento, porque em suas investigações, o cético constata que uma crença pode ser tomada por verdadeira da mesma forma que a crença contrária. Vamos dar um exemplo. Quando falamos em crença, nós, como pertencentes a um povo, em sua maioria, envolvidos, como povo, nós somos envolvidos com a fé, declaramos uma fé, e perceba, é um exemplo. Não necessariamente que todos têm, defendem, argumentem segundo a fé, mas pensando na figura de Deus. Alguém vai dizer, Deus existe. Então é uma verdade. Outro alguém vai dizer, não, Deus não existe. É justamente o que o cético está colocando dentro da impossibilidade de um conhecimento. A crença ou uma crença pode ser tomada por verdadeira da mesma forma que a crença contrária. Então é verdade para o meu pensamento ou dentro do meu pensamento a existência de Deus,
quanto para o pensamento do outro a não existência. Então, uma verdade que está comigo, uma verdade que está com o outro. Veja bem, nós estamos aqui estudando o ceticismo, ok? Aqui é um exemplo. A partir desse desafio, qualquer teoria que queira falar sobre o conhecimento deve elaborar uma resposta aos desafios, então, céticos. Pois bem, ceticismo antigo. Nossas opiniões são meros conjuntos de crenças que são aceitas na sociedade da qual fazemos parte e que têm significado apenas no interior desse contexto específico. Não dizem respeito, no entanto, a um conhecimento ou verdade. Repetindo, nossas opiniões são meros conjuntos de crenças. Isso para o cético. Para eles, ou para os céticos mais radicais, não apenas no conhecimento não é possível, como nossas opiniões não podem igualmente ser justificadas. Ok? Toda justificação recai em um trilema: regressão ao infinito, interrupção dogmática e círculo vicioso ou falácia. Então, para o cético, não há como chegar a um conhecimento pleno, porque aquilo que é verdade, segundo a minha interpretação, pode ser e conter uma verdade contrária, segundo a visão e a interpretação do outro. E aí encontramos esse trilema: regressão ao infinito, interrupção dogmática e ciclo vicioso. Mas o ceticismo não é apenas uma escola helenista, ou seja, não é verdade que eles surgem apenas depois de Sócrates, Platão e Aristóteles, e de todo o período clássico. Por que então estamos falando de desafio cético antes mesmo de falar sobre Platão? Será que os céticos surgiram antes e não depois de Platão? Será que os céticos estavam presentes na filosofia pré-socrática? Vejamos. Ceticismo como escola surgiu de fato no período helenístico ou no período clássico, que se sucedeu ao auge da cultura grega do período clássico. Mas a postura cética foi sem dúvida inspirada nos chamados sofistas, que apesar de não se chamarem céticos, foram aqueles que primeiro duvidaram da existência de uma verdade única, portanto, do conhecimento verdadeiro, ou a impossibilidade de se chegar ao conhecimento verdadeiro. Podemos dizer que antes mesmo da escola do ceticismo, o desafio cético já surgia com os chamados sofistas, mais conhecido como os grandes inimigos de Platão, porque Platão observava, Platão olhava a postura, o comportamento, o trabalho dos sofistas, muito mais como aqueles profissionais da filosofia, ou quanto, na verdade, verdadeiros filósofos. A verdade não é única, mas relativa àquela que a enuncia. Como eu disse, a verdade é a minha verdade. A verdade é a sua verdade. Lembrando que estamos analisando, conhecendo, nos aproximando de um pensamento filosófico. Então vamos lá. A verdade é relativa àquele que se coloca na posição de sujeito do conhecimento. Conhecimento só tem valor prático, nunca teórico. E tomando-se, ou melhor, e toma-se como verdade a opinião que tem o melhor efeito ou valor na situação específica em que ela é enunciada. A dificuldade, então, de se chegar à plena verdade.
Um bom exemplo: estou com frio. Opinião de alguém acometido de febre num contexto em que a temperatura é de 37 graus. Mas podemos dizer que é falso? Que ele sente frio embora eu esteja sentindo calor? E aí, um questionamento. Qual é ou qual a opinião é a mais verdadeira? Interessante, né? Olha aqui, são duas verdades. E é nesse sentido que o ceticismo coloca a dificuldade de chegar a uma verdade. A uma verdade absoluta. Então o sujeito está ali com febre, mas 37 graus de temperatura ambiente, sentindo frio. A verdade para ele é frio. A verdade para o outro, calor. Então quem está com a verdade? Por isso, como vimos anteriormente, a verdade está com aquele que a enuncia. Parte daquele que a enuncia. Vamos mais. Aquele que sente calor nas mesmas condições nas quais outra pessoa sente frio, sente, no entanto, verdadeiramente calor, da mesma forma que o outro sente verdadeiramente frio. E assim vemos melhor o parentesco entre os céticos e os sofistas. Pode-se afirmar coisas contrárias sobre o mesmo objeto ou situação. Céticos é o pensamento cético. O que é verdadeiro depende de quem enuncia ou vivencia a verdade. Os sofistas. E aí? Quem está com a verdade? E aí? É possível chegar ao pleno conhecimento? Vamos mais. Se do ponto de vista teórico os sofistas afirmam que todas as opiniões são igualmente verdadeiras, do ponto de vista prático, no entanto, as opiniões não se equivalem. E é precisamente por isso que algumas opiniões chamadas melhores prevalecem às piores. Artes valorizadas e ensinadas pela escola sofista, oratória e retórica. Ideia de que a discussão e a persuasão são importantes armas políticas. Veja que isso vai realmente influenciar a sociedade a ponto de ser trabalhada como uma arma política. Mas o porquê disso? Por quê? Segundo este pensamento, se a minha opinião conseguir convencer o outro, significa que eu consegui compartilhar uma verdade. E essa verdade vai ser compartilhada pelo outro a partir do momento que o outro conseguir trabalhar também dentro de uma discussão a persuasão ou o convencimento. Ok? Sigamos. Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. A única universalidade possível é a de todo princípio, é sempre relativo. As opiniões mudam, são variadas, contraditórias, por isso não podemos falar em algo essencial ou imutável. Veja que há aqui uma ligação com o pensamento de Heráclito também. E qual o pensamento de Heráclito? Ele, 535 a 475 a.C. Primeira grande influência sobre a filosofia de Platão. Movimento eterno. Tudo flui. Lembrando, tudo passa por mudança. A única coisa que não muda é a própria mudança, porque ela está, obviamente, nós estamos fluindo, passando. Alguém é pai de todos, rei de todos. Não se pode entrar no mesmo rio duas vezes, pois já não somos mais os mesmos e o rio também não é mais o mesmo que outrora. Pensamento de Heráclito. Fica aqui um questionamento para nós encerrarmos. Caminhando para
o encerramento da nossa reflexão. O conhecimento é possível? Temos como conhecer verdadeiramente? Existe uma verdade? Ou existem verdades absolutas? Este é o questionamento que a própria filosofia nos traz. Ok, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula vamos dar continuidade, relembrando o nosso objetivo para a aula de hoje. Entrar em contato com a temática da teoria do conhecimento. É possível chegar ao pleno conhecimento? Até a próxima aula. Conto com vocês. Não deixem de cumprir com as atividades. Dá uma passada lá no GPA. Faz a sua atividade. Qualquer dúvida, pode me procurar. Estou à sua disposição e te aguardo para um outro momento. Até lá e um grande abraço.